Boa noite, notívagos e ouvintes da Rádio da Meia-Noite. A história que recebemos hoje vem de Lucas Mendes, um brasileiro que mora em Barceloneta, Espanha. Ele nos enviou um relato aterrorizante sobre o apagão que atingiu a Europa em 28 de abril de 2025, uma noite que mudou para sempre sua percepção da escuridão. Segurem-se, porque o que Lucas descreve é o tipo de experiência que faz você temer o que pode surgir quando as luzes se apagam. Lucas, um designer gráfico de Recife, vive em Barceloneta há 3 anos, atraído pelo bairro vibrante à beira-mar. Seu apartamento, no 3º andar de um prédio antigo, tem vista para as ruas estreitas e movimentadas. Ele adorava a energia do lugar. O barulho do mar, os turistas, os bares cheios de vida. Mas na noite de 28 de abril de 2025, tudo isso desapareceu. Um apagão massivo que começou às 12h30 no horário da Espanha, 7h30 em Brasília, deixou a Península Ibérica e partes da Europa sem energia, mergulhando Barceloneta em um silêncio perturbador. Por volta das 22 horas, Lucas estava em casa, trabalhando em um projeto, quando as luzes piscaram e apagaram com um estalo seco. O silêncio que veio em seguida era opressivo. Nada de eletrodomésticos, música ou trânsito. Apenas um vazio que parecia engolir tudo. O celular de Lucas estava com a bateria quase zerada e o sinal de internet sumiu, como relatado por milhões durante o apagão. Ele acendeu uma vela de emergência e foi até a janela, esperando algum sinal de vida. A escuridão era tão densa que mal dava para ver os contornos dos prédios. Então, ele ouviu algo. Um arrastar lento e pesado na rua abaixo, como se algo enorme estivesse sendo arrastado pelo asfalto. Ele se inclinou para olhar, mas não viu nada além de sombras. Convenceu-se de que era apenas um morador, ou detrito movido pelo vento. Mas então veio outro som, mais próximo, dentro do prédio. Um rangido, como se a madeira do corredor estivesse cedendo, seguido por um sussurro abafado, quase humano, mas distorcido, como se ecoasse de um abismo. Com o coração disparado, Lucas trancou a porta do apartamento. A chama da vela tremulava sem motivo aparente, pingando cera no chão em formas estranhas. Ele olhou para o espelho antigo da sala, parte do mobiliário do apartamento, e sentiu o sangue gelar. No reflexo, atrás dele, havia uma silhueta, alta, esguia, com membros anormalmente longos e uma cabeça sem rosto, apenas uma mancha escura. Ele se virou, mas a sala estava vazia. No espelho, porém, a figura permanecia, agora mais perto, como se tivesse se movido sem fazer barulho. Lucas tentou gritar, mas sua voz saiu fraca, sufocada. A temperatura caiu abruptamente e a vela quase apagou, reduzida a uma chama minúscula. O sussurro voltou mais alto, vindo de todos os lados, como se as paredes estivessem vivas. Desesperado, ele tentou abrir a porta, mas a maçaneta parecia travada, como se uma força a segurasse. Ele pegou uma cadeira e quebrou uma janela, deixando o ar frio da noite invadir. Ao olhar para a rua, viu algo que o fez recuar. Dezenas de silhuetas como a do espelho, imóveis ou se movendo lentamente pelas ruas escuras. Uma delas virou a cabeça, ou o que parecia uma cabeça, diretamente para a janela dele, como se o tivesse sentido. Lucas se encolheu no canto da sala, segurando um canivete, rezando em silêncio, algo que não fazia desde a infância. Os sussurros cessaram, mas a sensação de ser observado crescia. Ele ouviu passos dentro do apartamento, lentos, deliberados, como se algo estivesse circulando ao seu redor. Não ousou se mover. A escuridão parecia viva, pulsando com uma presença que ele não podia explicar. Quando as luzes voltaram por volta das 7 horas do dia 29 de abril, o silêncio foi quebrado por sirenes distantes e vozes. Lucas abriu os olhos e viu que estava sozinho.
A porta estava entreaberta, como se nunca tivesse sido trancada. A janela quebrada deixava o vento entrar, e o espelho estava rachado, com uma fenda atravessando o vidro. Ele correu para fora, encontrando vizinhos assustados. Alguns falavam de sombras estranhas, outros de sons inexplicáveis, mas ninguém queria admitir o que realmente sentiu. Lucas não voltou ao apartamento. Ele se mudou para um bairro mais afastado, mas jura que nunca mais olha para espelhos à noite. No relato, ele escreveu: "O apagão de 28 de abril não foi só da luz. Algo veio com a escuridão, algo que esperava por ela. E eu sei que se as luzes apagarem de novo, elas vão estar lá." Essa foi a história de Lucas Mendes, de Barceloneta. A escuridão pode esconder mais do que pensamos, notívagos. Boa noite e mantenham as luzes acesas.